Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Vim aqui para conversar com vocês, né, essa semana, falar um pouco sobre astrologia, como eu faço toda semana, né, todo domingo. Ah, e eu venho falando para vocês sobre a alunação de Virgem, né, uma alunação bastante importante. Eu acho que o arquétipo de Virgem é bastante importante, né, na vida de cada um, né, onde a gente busca realmente criar métodos, né, e formas de ser alguém organizado, né, de ser alguém realmente capaz de produzir com eficiência, né? Então, isso a gente pode encarar de várias formas, né? Desde, eu já falei para vocês, né, da conexão do arquétipo de Virgem com a ideia da mãe, né? E, né, a mãe sendo ali aquela que detém, né, todos os elementos, né, que dão forma ao filho, né, que constroem o corpo do filho, né, já falei também isso, né, se a gente levar para o âmbito um pouco maior, a gente vai entender o arquétipo da mãe terra, né, também como aquela que tem ali na terra todos os componentes, elementos e energias necessárias para que, que a planta, né, floresça, né, que dê ali mais que cresça com, com abundância, né, e força. Então, começa desse ponto até chegar, né, nos processos de produção, nos processos de onde as coisas são realmente produzidas. É engraçado que eu faço, eu estudo, né, obrigatoriamente isso no curso de engenharia e tem tudo a ver, né? Então você estuda lá né, como foi desenvolvida os métodos de qualidade, os métodos de produção, né? E é muito interessante como a humanidade, com o passar do tempo, foi desenvolvendo esse arquétipo de virgem, né? E hoje a gente pega, né, uma câmera, né, que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo, né? Ou o computador que está gravando esse vídeo, né? A gente imagina que são produzidos em série, né? E essa produção em série ela não poderia ocorrer se não tivesse um pensamento do método, né? Da criação do método da criação e essa busca por excelência, né? Afinal de contas, eu não posso produzir um computador, né? Que metade dá defeito, né? Eu tenho que produzir um computador que tem um grau de defeito de dano baixo, né? Então tudo Então eu quis trazer essa comparação que esse arquétipo de virgem está, né, expresso na vida do ser humano de várias formas. Não podemos esquecer que é um signo de terra, né? Então ele fala todas as de todos os assuntos ligados ao elemento terra, né? E um dos assuntos ligados ao elemento terra, né? Existe o corpo, existe a saúde, existe a alimentação, mas também existe o lado monetário, existe o lado exatamente do resultado dessa produção econômica, né? E eu falei bastante, né, na outra alunação de Touro sobre essas questões econômicas e como lá no passado, né, eu já falava que a gente está prestes a viver uma mudança macroeconômica muito grande, né? Ela, ela é importante porque realmente o dinheiro precisa ser repensado, né? Precisa ser e eu também coloquei uma causa para isso, né? A gente está transbordando esses valores da era de peixes para a era de aquário, e na era de aquário é uma era de distribuição, né? Então, se você olha o símbolo de aquário,
e você olha um homem, né, ou uma mulher derrubando um vaso, né, derrubando um líquido, um fluido, né, de cima para baixo, né. Isso tem a ver com a caixa, né, que é o quinto elemento, mas também acaba se refletindo em todos os planos, né? Então, essa distribuição ela precisa ocorrer em todos os planos e um plano, né, importante é o plano dessa energia, né, que chamamos de dinheiro, que não e, que a gente pode explicar como elemento terra, né? Então, tudo que envolve o terreno, né, desde a nossa saúde, né, nosso vigor físico, até a nossa capacidade de realmente saciar os nossos desejos, né, essa semana eu vi um pensamento sobre o dinheiro que falava isso, né? O dinheiro nada mais é do que uma energia que é capaz de te fazer saciar os seus desejos, né? Eu achei muito interessante essa visão, porque é isso mesmo, né? É, a discussão era se quem tinha mais dinheiro, se dinheiro trazia ou não felicidade, e aí uma pessoa com um olhar um pouco mais filosófico trouxe essa ideia. Não, o dinheiro não traz felicidade, né? Mas como o dinheiro, né, ele acaba me habilitando a saciar os meus desejos, né? Então, de certa forma, se a gente entende felicidade só por saciar os desejos, a gente vai achar que o dinheiro traz felicidade. Por que eu estou trazendo essas ideias para vocês, né? Porque é, a gente tem que entender, né, que a gente está à beira de uma crise, né, de uma recessão mundial, e ela foi produzida, né, por um pensamento econômico voltado ao estímulo do crescimento, né, e onde, né, um grande economista chamado Keynes, né, sugeriu, né, que o Estado promovesse o crescimento, promovendo, né, alimentando monetariamente, né, esse crescimento, né. A gente vive isso se a gente quiser entender, né, como isso funciona de uma forma simples, é só entender que toda vez que o Estado baixa os juros, né, de certa forma ele está dando um estímulo para o crédito, um estímulo para o banco se endividar, né, e consequentemente permitir que o indivíduo se endivide, né. Isso acontece no âmbito dos bancos centrais, né. E os bancos centrais controlam, né, uma das ferramentas, a principal que os bancos centrais têm para poder fazer esse trabalho é a política de juros. A política de juros nada mais é do que precificar o dinheiro. Olha, o dinheiro com juros mais baixos, ele é mais barato, né? E quando o juros está mais alto, o dinheiro é mais caro, né? Acho que é uma forma. Sim, na alunação de touro eu trouxe vários elementos para explicar isso, né? Mas que eu quero tornar uma explicação um pouco mais simples. Ah, e só que essa política de promover o crescimento, ela tem um limite, né? E ela acaba gerando um efeito colateral que é um efeito bem indesejado, que é a inflação, né? Porque uma outra coisa que é difícil de explicar, mas porque as pessoas elas pensam que o valor que os preços sobem por vontade, né, apenas do vendedor ou daqui de quem entrega um serviço, mas na verdade o preço sobe porque ou eu tenho pouca oferta, né, ou seja, eu tenho pouco produto para entregar, né, ou porque eu tenho muito dinheiro sobrando e muita gente,
ou seja, se eu tenho muito dinheiro sobrando, muita gente quer comprar o mesmo produto, né? Então, esse muito dinheiro sobrando na economia, né, que é uma das principais causas da inflação, né? E gerando inflação, o dinheiro, a moeda perde valor, né? Isso foi uma coisa que foi trabalhada junto com essa ideia keynesiana de promover a economia, né, que é a ideia de que eu posso conviver com um juros mínimo, que esse juros mínimo acaba pagando, né, pagando esse crescimento, né? Ou seja, por isso que a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%, a nossa também 2%, né? E todo país tem ali a sua meta de inflação. E aí, que, essa parece uma história, assim, uma receita de bolo muito fácil, né, de fazer, né? Mas só que tivemos alguns eventos, né? Alguns eventos durante essa breve história da sociedade que realmente criaram desafios para essa ideia, né? Ou seja, eu promovo, né, a economia injetando dinheiro, né? E eu pago, né? Eu pago esse crescimento através dessa pequena, desse baixo juros, né? Que me promove a economia e ao mesmo tempo que paga as minhas contas, né? Porque a gente não pode esquecer que esses juros, né, é os juros que o, o governo paga, né, para o banco, mais uma vez, para o banco emprestar para o indivíduo, né? Então, parece uma receita muito bem projetada, mas, como eu disse, né, não tivemos o subprime em 2008, que foi uma crise que quase quebrou, né, a economia. Assim, foi um crash, né, quebrou um banco, deixou muitas instituições financeiras ruins, né, mas não foi por exemplo, um grande declínio, né, por exemplo, lá de 1929, né. Então, eles conseguiram fazer a coisa funcionar. Tivemos a pandemia, né, onde qual foi a solução encontrada? Estimular a economia. Vamos entregar um cheque de $1.000, né, para todo indivíduo dos Estados Unidos, né, enquanto a economia está parada, né, para que os Estados Unidos, né, e não pode parar. Então, vamos entregar um cheque para cada um, para todo mundo continuar consumindo. A mesma coisa feita no Brasil, em praticamente, né, todos os países do mundo. Aí. Isso tem um preço, é a inflação corrói, né, o valor do dinheiro, né, e embora a gente veja uma deflação no Brasil, ela é apenas, né, causada pela eliminação dos impostos, né, do petróleo, né, e da nossa posição relacionada a onde a gente mais performa, né, que é o agronegócio que gera, né, um superávit. Mas eu não quero entrar nesse economês, esse vídeo é um vídeo de astrologia, não quero incomodar vocês com isso. Mas onde eu quero chegar, eu queria contar essa pequena história para vocês não acharem que eu estou aqui fazendo uma, um, de uma certa forma, esperando, né, querendo que aconteça um crash, querendo que aconteça, né, uma crise muito profunda na economia, né, tudo que eu estou falando aqui é embasado, né, antes de ter um embasamento econômico, já tinha um embasamento astrológico, porque essa crise econômica ela é esperada lá em março de 2020, né? Todo mundo pensava que aquela conjunção
né, de vários planetas em Capricórnio, era uma crise econômica, era um crash, né, todo astrólogo pensava isso, porque aconteceu num signo de terra, né, e um signo que fala do poder, né, e dessa questão do crescimento econômico, crescimento, né, dessa escala social, né? O capricorniano tem essa ideia de crescer na vida, né, de ter de passar por essa projeção social, né? Então, muito do mundo financeiro trabalha com essa ideia, né, de promoção social e de crescimento, né? Ele mexe, né, esse mundo de investimentos e tudo mais, ele mexe com essa ambição, né, de crescer, né, de evoluir, né, de tornar-se, né, de subir de patamar, né? Então, o mundo financeiro trabalha com isso, o mundo de investimento trabalha com isso, né? Então, muitos astrólogos pensavam que lá, né, em vez da pandemia, seria um crash, e na minha visão, o crash começou lá, né? Porque para você ter um crash, você precisa ter uma causa, né? Você precisa ter um evento que desestabilize o sistema, né? E para mim, na minha visão, esse sistema foi desestabilizado na pandemia, né? E hoje nós vivemos com uma, sim, a gente vive num mundo onde o nosso relacionamento com o dinheiro está sendo transformado, né? Muito por causa da presença de Urano em Touro, né? Na alunação de Touro eu falei bastante disso. Então a gente tem as questões ligadas a criptomoedas, esses bancos centrais correndo atrás das suas moedas, né? Ou seja, das CBDCs, né? Que são as moedas dos bancos centrais. Contrapartida, os bancos muito preocupados, porque se isso for realmente, se essas coisas realmente acontecerem, não vai ser mais necessário o banco, né? O banco vai acabar. Então, a gente está num mundo sendo economicamente sendo transformado, né? E os bancos centrais, na minha visão, não sabem mais como resolver problemas que eles mesmos criaram. Essa inflação foi criada por eles, né? Foi criada pelos bancos centrais e agora eles têm que ter um certo nível de austeridade para não parar de subir os juros, né? E conseguir controlar. E só que esse subir os juros, né, acaba tornando o trabalho, né, de empresas que precisam de crédito muito difícil, porque o meu resultado ou vai todo para pagar a dívida, né, ou eu acabo ficando devendo, né, algo porque não tem o faturamento que eu tinha eu não consigo ter mais. Então é a gente está assim realmente na espera de uma instituição grande quebrar, né? E se isso acontecer, né? Aí os mercados já estão caindo, né? Mas eles vão cair numa velocidade maior, né? É, aqui é um astrólogo que está falando, né? Tentando explicar para vocês coisas que eu vi, que eu imaginei, né? Em 2020 e que por muito esforço, né, dos governantes e dos bancos centrais, não aconteceu ainda, né? Mas a probabilidade é grande que aconteça, né? Num curto período de tempo. Então, por exemplo, essa semana, né, no dia 21, a gente tem o anúncio do Fed, que é o anúncio que é o Banco Central dos Estados Unidos, dizendo quanto ele vai subir os juros da dívida dos Estados Unidos. E aí,
gente teve um anúncio em julho, em agosto, por causa das férias, eles não tiveram, né, o anúncio, agora eles vão ter em setembro. Durante esses 2 meses, eles ficaram na expectativa da melhora dos números, né, mas os números não melhoraram, né. Tanto é que semana passada teve uma... Todas as semanas, algum dado é liberado, e acaba gerando algum movimento de queda, porque se constata que esse aumento de juros não está sendo eficaz, né? Em semana passada teve um anúncio, né, aí de uma das avaliações relacionadas à inflação, e a variação foi mínima, né, para baixo, mas mínima, 0,1%. E isso já foi suficiente para causar aí uma queda das criptomoedas, dos mercados, né, da Nasdaq, da SP500. E essa semana tem anúncio do Fed, né? Provavelmente o Fed vai, talvez, na minha opinião, acho que ele vai subir até mais do que estava prometido, né? Estava prometido subir 0,75%, ponto percentual. Eu acho que ele vai subir 1%. Mas se ele subir 1%, se ele subir além do que estava combinado, já é motivo para ter uma queda bem mais forte dos mercados, né? E quanto mais é, quanto mais perto fica, como é que eu posso dizer, quanto mais realista ficam os números, né? Mais difícil fica ser esse investidor otimista, que acredita que mesmo num panorama assim macroeconômico horrível, né, é possível né, ter uma alta muito elevada, né, e ter um ganho muito grande. Então, na minha opinião e na opinião de vários economistas que eu sigo, acho que só essa queda para realmente colocar um certo grau de realismo, né, na cabeça aí dos investidores, né, tirar esse otimismo até um pouco irracional, né, e isso parece ruim, né, parece muito ruim, mas para quem estuda economia sabe que o movimento econômico, um movimento civilizatório, né, mas como o movimento econômico depende do movimento civilizatório, a gente vive em ciclos, né? Para quem sabe que um ciclo, a gente sempre tem uma fase de ascensão, né? Depois de queda, depois a gente tem uma fase de declínio e depois recuperação. Para quem entende de matemática, é uma curva senoidal, né? É, se você enxerga essa questão, você sabe que tem um momento de crescimento, um momento de retração, é um movimento natural, né? O mundo não vai acabar, né? Mas é um movimento necessário para que a gente saia dessa questão e a gente consiga superar a inflação, né? Para quem é investidor, né, é essencial para que um novo ciclo comece, né, e você possa ter um movimento de alta, né, e de crescimento posterior ao declínio, né? Então é importante que a gente entenda dessa forma, né, para a gente não ficar achando que isso que o mundo vai acabar, né? A gente não usar isso apenas como algo que nos causa medo. E é por isso, por exemplo, né? Não queria falar de política aqui, mas é uma coisa que é até irracional, né? Essa semana o Lula foi
programa do William Vac na CNN. Aí ele começou a falar, né, discursar, né, ali no programa, falando que ia promover o crescimento, né, dar crédito, né, abrir linhas de crédito para as pessoas, que ia promover o crescimento, e que ele falava como se fosse fácil, né? E ali ele foi questionado pelo Ian Vac, né, que foi profissional nesse ponto. Então, é difícil a gente... é difícil e importante, né, que a gente olhe, né, e que a gente entenda que o momento, né, quando, né, o PT e o Lula tiveram no poder, a gente viveu um momento econômico totalmente diferente desse, onde o mundo crescia, né, a China crescia mais de 10% ao ano e que puxava o crescimento do mundo e que a demanda por commodities, né, ou seja, petróleo, né, o próprio alimento que o Brasil produz era muito grande, né, e isso causava um crescimento, uma fartura, né, e eu expliquei aqui as causas, né, desse crescimento e fartura, porque o governo, né, tinha como política promover o crescimento. É diferente, né, a situação hoje. Hoje a gente vive uma inflação e tudo nos indica que essa inflação vai virar uma estagflação, ou seja, a gente não vai conseguir crescer mais na velocidade do passado e a gente vai ter que conviver com a inflação, né? Então, é, import- é e aí eu coloco eu trago essa reflexão aqui para vocês, para falar para vocês, olha, que uma política, né, dessa de promoção do crescimento sem é como se eu quisesse emprestar dinheiro, né? Se eu falasse, abrisse uma, uma financiadora, né? Quisesse emprestar dinheiro, mas na verdade eu não tenho dinheiro, estou contando com o dinheiro que vai chegar, né? É mais ou menos o que o Lula quer fazer, e não é só o Lula, né? Se você pegar a, o discurso do Bolsonaro, né, falando que vai pagar um valor de auxílio maior do que ele pode pagar, é, é o mesmo discurso. Você pegar o Ciro falando que vai ter uma política desenvolvimentista, aí você vai enxergar o mesmo discurso, né? Então, a intenção de eu falar, né, falar tanto aqui de economia num vídeo de astrologia, é mostrar para vocês, né, exatamente que esses discursos, né, com muita pompa, né, e circunstância, e que não veem a situação macroeconômica de uma forma realista, esses discursos nos levam, né, para o buraco, né? Então acho que vamos colocar numa posição econômica não tão voltada para o futuro, né? Muitas vezes voltada para o passado, né? Então não quero, falei para vocês que eu não quero induzir, né, um candidato, né? Acho que a gente tem que pensar, tem que analisar, enxergar, tomar nossa decisão para votar. Mas eu queria mostrar esse panorama para vocês, aproveitar que é uma alunação de Virgem, inclusive uma lua minguante, né? Uma lua minguante, ou seja, uma lua de reflexão, para a gente aproveitar essa semaninha aqui, uma lua minguante em Virgem, né? E ter esse cuidado, né? Em relação à eleição, em relação à nossa vida pessoal, porque a gente esse creche eu estou falando de empresas, né? De corporações, né, de bancos, né, mas isso aí acaba refletindo na vida de cada um, com menos crédito, talvez menos emprego, né, menos. O Brasil, né, como eu falei para vocês, está
no momento, surfando, né? Porque a gente começou a subir os juros mais rápido, a gente tem essa política aí de eliminação dos impostos, né, na gasolina, mas se tiver um crash nos Estados Unidos ou na Europa, que é até mais provável, a gente vai acabar perdendo no longo prazo, né? A gente não sofre agora, mas vai sofrer no futuro, né? Vai ter menos crédito, vai ter menos dinheiro circulante, né? Vai ter talvez menos empresas, né? Menos serviços para serem entregues. Então, estejamos preparados para essa situação, né? Olha, sempre naquele olhar, né? Tem uma história que fala assim, o condutor do barco, né? Ele tem que ser, não pode ser otimista, né? Ele não pode ser pessimista, né? Tem que ser realista. Tem que ver a situação como ela é, né? E aí tomar, né, as suas decisões. Eu, no momento, acho que não indico para ninguém fazer algum tipo de empréstimo, né, ou algum investimento que ele não possa pagar no curto prazo, né, e deixar isso para um período mais para frente, exatamente quando tiver a recuperação econômica, né? E lembrando também que, como essa declínio da economia está acontecendo aos poucos, né? Ainda pode levar um bom tempo ainda para chegar, para esgotar toda essa queda, né? Então a gente pode, toda notícia ruim, a economia cai um pouco, né? As bolsas caem um pouco, elas não estão caindo de uma vez. Isso para mim é ruim porque mascara a situação e é, acaba tendo muita gente ainda nesse clima otimista, né? E que acaba piorando a situação, né? Porque acaba se endividando mais, né? Demandando é, mais, demandando mais crédito e a coisa vai ficando cada vez pior. Então, acho que falei demais aqui, né? Minha intenção era trazer essa questão da lua minguante em Virgem e essa habilidade que temos de transformar as coisas, signo de Virgem, um signo mutável, né? Um signo voltado à produção, voltado à busca pela excelência, ao método. E aí foi quando ali no começo do vídeo eu falei para vocês, né? Olha, a gente como humanidade, a gente é capaz de produzir, de ter uma fábrica, né, de produção cereal e fazer um produto que tem 0,1% de defeito, né? Isso é a capacidade virginiana de encontrar um meio, né, e uma forma correta, o jeito certo, né, e o jeito que seja mais eficiente para produzir. Isso é um exemplo, mas, como eu disse para vocês, isso é uma capacidade, uma habilidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, num processo, né, de autoanálise, né, de autocrítica, quando a gente decide realmente se tornar, né, ou tornar-se melhor, tornar o que a gente faz melhor, a gente também pode evoluir muito com isso, né? Então, tudo isso é baseado na ideia da melhoria, da excelência, da perfeição, que é uma ideia virginiana, né? Da organização, né? Da organização também. Então, é interessante que vocês pensem sobre isso. E é uma lua minguante, então é uma lua para refletir, uma lua para pensar mesmo.
né? A dica da semana é essa. Eu vou mostrar os mapas aqui para vocês, para a gente terminar o vídeo. Então, estamos aqui no dia 18, domingo, dia de hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu já tinha falado para vocês semana passada, né, que a Lua hoje entrava em Câncer, né, e que fazia uma quadratura para Júpiter em Áries, uma quadratura para Mercúrio retrógrado em Libra, né, e ia trazer de volta aquelas questões relacionadas à liderança, né, as lideranças aí dos signos cardinais, né, então a liderança jupiteriana aqui né, de dar o primeiro passo, de ter a coragem né, de começar um projeto, de desbravar um, um lugar, uma cidade, né, um ambiente. A liderança canceriana da inteligência emocional, do saber delegar, né, e a liderança libriana aqui, né, de saber ser o parceiro, né, de ser o companheiro ali, né, de saber auxiliar e cooperar com o outro. É, digo que traz de volta porque a gente teve uma quadratura dessa forma aqui, né? Eram outros planetas, se não me engano, envolvia Marte, né? É, e essa quadratura é uma quadratura de movimento, uma quadratura que nos tira da zona de conforto, né? Que faz a gente realmente ter que dar um primeiro passo, iniciar algo. A energia é propícia para isso, né? A energia cardinal. Então, espero que vocês aproveitem aí. Pode trazer tensões, né? Tensões relacionadas a esses arquétipos que eu falei para vocês, né? Mas acho que é boa. Talvez um domingo um pouco incomoda um pouco, né? Domingo é o dia de descanso aí, mas é boa, né? De repente, fazer um passeio diferente, fazer alguma coisa que realmente não seja, que exija que a gente, né, tenha coragem de fazer algo novo. Então a gente passa aqui para o dia 19, segunda-feira, a Lua avança em Câncer, né, e ela fica aqui mais ou menos no ponto médio, entre Urano em Touro e a Vênus em Virgem, né, então aqui a gente traz a organização de Virgem, né, o prazer em organizar, porque não podemos esquecer que é Vênus aí que está aí, a criatividade em produzir, né? Tudo isso aliado a essa lua aqui. Em Câncer, é uma lua que pede por, né? Pede por segurança, por afetividade, por a gente sente combinar essas duas coisas, né? Segurança e afetividade, vai surgir uma necessidade por segurança emocional, né? Se sentir seguro emocionalmente, né? Então, isso tem a ver com esse contato aqui entre Vênus, Urano e Lua, né? Seguro não é muito, né, de Urano, que Urano sempre traz as coisas de uma forma repentina, né? As coisas que vêm meio que num relâmpago, né? Uma intuição, né, que vem num relâmpago, uma coisa imprevista, né, que acontece de repente, mas de qualquer forma, né, a Lua passando aqui em Câncer, ela vai aumentar essa segurança emocional, recebendo esses bons contatos, esses bons aspectos, né, com a Vênus, né, e Urano. Lembrando que a Vênus aqui também faz um bom contato com Urano, né? E o Urano está no signo regido por Vênus.
Então, essa criatividade de lidar com o dinheiro e lidar com o fazer, né, ganha uma grande ajuda aqui, né, do seu regente aqui, que é Vênus, né? Então, pode ser, por exemplo, você ter uma reunião, falar de números na empresa, falar de, né, de, de lucro, de resultado, né? Eu acho que muito provavelmente esses números serão bons ou serão agradáveis, né? A gente tem aqui uma oposição, né, que ela já aconteceu, na verdade, mas ela ainda está vigente aqui, que é a oposição de Lua em Virgem, de Sol em Virgem com Netuno em Peixes, né? Então, é aquela dualidade do sonhar, né, fazer, viver o real, né, ou sonhar, né, idealizar, né, ou ficar preso à vida mais prática, né, a vida mais pragmática. Então aqui também estamos em dias aí de saber combinar, né, essas duas possibilidades. Também, né, expliquei bastante para vocês sobre a questão, esse é o eixo do serviço, né? Então, o serviço que eu faço para um indivíduo, né, de uma forma pessoal, virgem, e um serviço que eu faço, né, para a humanidade ou para um grupo de uma forma impessoal, peixes. Então, essas questões também estão sendo tratadas aqui nessa oposição de Sol para Netuno, né? Então, a gente ou pode se permitir, né, muitas vezes a gente pode é, tipo assim, sabe, o ambiente é de romantismo, mas eu quero provar que eu não sou romântico, né? Então, ou vice-versa, né? O ambiente é muito realista, muito pé no chão, né? E chega alguém para trazer algum grau de fantasia, de romantismo, de subjetividade, né? Então, como essas coisas vão se conversar vai depender de cada um aí. E uma outra coisa aqui, né? é, São aspectos que duram a semana inteira aí, né? Então, o Sol aqui passando no finalzinho de Virgem também faz um ótimo aspecto aqui para Plutão em Capricórnio. Mais uma força para os signos, o elemento Terra aqui, né? Então, é mais uma força para o elemento Terra. Então, é, como eu disse para vocês, quando o elemento Terra está forte, né, existe a facilidade de lidar com essa energia, com todas as questões relacionadas à saúde, à vitalidade e também com o dinheiro, né? Então, são semanas aí bastante interessantes aí, né? E aqui é o dia 20, que é a terça-feira. A gente tem uma posição, a gente tem esse retângulo místico, que é um aspecto especial aqui que acontece, né? Então, no finalzinho aqui de Câncer, a Lua faz uma posição para Plutão, que é uma posição que muitas vezes nos deixa um pouco depressivos, né? Um pouco pressionados por esse ar mais prático de Capricórnio. E aí a gente tem uma posição aqui, né, de Sol para Netuno, que também vai trazer uma certa pressão desse ar mais pragmático de Virgem. Então,
aqui é aquela razão e sensibilidade, né? Então, ou a gente se apega ao lado racional, ou a gente se apega à sensibilidade. Nesses momentos, por exemplo, onde acontece esse retângulo místico, significa que esses aspectos externos aqui, ó, esse trígono entre Plutão e Sol, esse sextil entre é, Sol e Lua, esse trígono entre Lua e Netuno, né, e esse sextil entre Netuno e Plutão, diz que esses aspectos externos eles acabam harmonizando as oposições. Então, é um momento que é bem interessante porque essas oposições desses eixos, né, elas ficam menos reativas, né? Então, é um momento interessante para que a gente acabe conseguindo fazer o que a gente deveria fazer sempre, né? Chegando uma terceira via, chegando na união desses dois opostos, né, que parecem que não podem se combinar. Então, a, sim, a visão mais prática e profissional de Capricórnio pode se aliar à visão mais caseira e emotiva da Lua aqui em Câncer, né? E o Netuno, né, mais sonhador, né, e sensível aqui de Peixes, pode se combinar com um lado mais realista e pragmático de Virgem, né? Então, aproveitemos esse dia aí, né? Quem sabe a gente não consegue fazer essas concordâncias. E aqui passando para o dia 21 de setembro, né? 3h30, né? É, temos aí o anúncio do Fed, né? Então, a Lua entrou em Leão, né? Fazendo um bom aspecto para Júpiter aqui, né, em Áries e fazendo um bom aspecto para esse Mercúrio que está em Libra. Anúncio do Fed, né? Sobe, né? Quanto sobe os juros, né? E pela Lua estar nessas condições aqui, né? E se aproximando de uma oposição com Saturno aqui, né? Se a gente pensar até para o dia seguinte aqui, ó, ela faz a oposição completa aqui com Saturno, né? E a quadratura com Urano em Touro, né? Então, eu imagino que deve acontecer, como já aconteceu aí em alguns meses atrás, né? Primeiro vem um otimismo, né? Para depois vir o peso da realidade, né? A bolsa começa a subir e depois, se ela não cair de uma vez no dia 21, né? Pode acontecer um otimismo aí, né? Por a Lua tá fazendo um bom aspecto ali com Júpiter, né? E tudo mais. Pode acontecer um otimismo no dia 21, mas, consequentemente, no dia 22, quinta-feira, né? Vem assim, o encarar da realidade aqui, né? E a realidade aqui é o Saturno em Aquário e Urano em Touro. E aí eu não sei, não posso dizer para vocês que o crash é esse dia, né? Mas tenho, sim, quase certeza que o clima econômico não vai piorar um pouquinho, né? Porque vai ter a cobrança, né, ali do Saturno, né? E a cobrança do Urano aqui em Touro. Aqui, essa quadratura está sempre falando, né, de se eu consigo, está falando de distribuição de bens, distribuição de dinheiro, distribuição de conhecimento, né, e como isso efetivamente acontece, né? Então, essa Lua aqui vai ter que se deparar com essa dupla, né? E eu acredito que a bolsa deve cair, não sei quanto, né? Mas
o, o clima deve ficar um pouco mais tenso, né? Bem mais tenso. Lembra que eu sempre falo que signos fixos, né? Aquário, Touro, Leão, Escorpião, sempre vão ser mais arraigados e mostrar algum tipo de resistência na mudança, né? Então, durante todo esse vídeo eu falei para vocês o quanto tem, né, de gente arraigado com a ideia, né, de que o mercado financeiro só sobe, que só pode ter crescimento econômico, né? E esses momentos, no meu modo de ver, eu começo a encarar como momentos, né, de chamada, chamada na, né, você faz uma coisa errada, aí você vai ser chamado a atenção, né? Então, para mim, isso aqui são momentos de chamada de atenção. Eu sempre tenho comentado com vocês quando eles acontecem, nessas quadraturas, oposições em signos fixos, né? Então, momento chamado de atenção, né? E aí a gente tem a sexta, né? A Lua entra em Virgem, né? Se preparando aqui para fazer a Lua nova, para encontrar o Sol aqui nos primeiros graus aqui de Libra, né? E fazer aqui a Lua nova em Libra, né? Uma coisa que eu não falei, né? Que durante a passagem da Lua aqui em Leão, acho que a gente tem que saber, tem que se perguntar, essas melhorias que eu fiz ajudaram, né? Acrescentaram algo na minha autoestima, né? Então perguntas também podem aparecer. E aqui a Lua entrando em Virgem, né? A finalização desse processo, né? Se Virgem está sempre procurando a melhoria contínua, né? A perfeição, então é uma autoanálise, é uma Lua ainda estamos falando da lua minguante, né? Então, é uma autoanálise sobre se esses processos de melhoria foram eficazes, né? Pro esse dia 23, para o dia 24, né? Dia 24, a lua, domingo, né? A lua faz um bom aspecto aqui que a Vênus estava fazendo com Urano, né? Faz uma quadratura aqui com Marte, né? Que é uma quadratura que fala de dispersão, né? É, ainda nesse processo de autocrítica, autoanálise, né? Para na segunda-feira, dia 25, ela encontrar com o Sol em Libra, né? É, e essa lua nova, lembrando, né? Tem a participação aqui de Mercúrio retrógrado, né? E todos esses astros aí opostos aqui a nosso amigo que Júpiter está em Áries, então é uma alternação que vai nos fazer pensar sobre o relacionar-se, né? É, o relacionar, então a gente vai ter que pensar sobre aquelas coisas, sobre as condições, né? Ora você é líder, ora você é o liderado, ora você como funcionam as situações de parceria, né? Aí entra desde os relacionamentos de trabalho até os relacionamentos amorosos, né? Olha, hora, quando que eu comando, né? E a hora que eu sou comandado, a hora que eu lidero, a hora que eu sou liderado, né? Então, são questões aí para ser, vamos ter que lidar com elas durante um mês aí, né? Mas eu não, como é segunda-feira da próxima semana, da semana, não dessa semana da outra, vou deixar para falar isso no domingo que vem, né? Mas já fiquei sabendo aí que, né, os relacionamentos estarão, né, em xeque. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês, né? Se você
Quer fazer seu mapa astral? Manda uma mensagem. Se você quer saber como que a astrologia ela conversa, né, com a psicologia de Jung, eu tenho uma pequena apostila, um pequeno texto, né, inclusive com né, um mapa onde eu aplico o meu método, né. Se você tiver interesse, entre em contato comigo também, tem meu telefone nos comentários, né. Então, só posso deixar uma boa semana para vocês. Um abraço e tchau.